Finalizando o nosso exemplo, veremos agora os dois últimos passos com as 5 lajes que estamos trabalhando até o momento. Então, como que será a determinação da área de aço mínima e o desenho, que é o detalhamento das armaduras. Até então, nós descobrimos, calculamos os valores das áreas de aço para cada laje, armadura negativa, positiva, na direção X, na direção Y. E agora eu preciso verificar se essa armadura é maior do que a armadura mínima que eu preciso, senão eu vou adotar o valor mínimo. Então, primeira coisa, eu preciso determinar o valor de ρ mínimo. O valor de ρ mínimo, de acordo com a norma, varia com o FCK. No nosso exemplo, o FCK é 25, então o ρ mínimo é 0,15%. O próximo passo vai depender de qual armadura que eu estou verificando. Se a armadura é negativa, no nosso caso é elementos estruturais sem armaduras ativas, porque não é laje protendida com armadura ativa, é laje convencional. Então, se a armadura é negativa, o meu ρS, que eu vou usar para calcular a armadura mínima, é igual ao ρ mínimo, 0,15. Para a armadura positiva, para a laje armada em duas direções, que é o caso da laje 3, 4 e 5, a minha armadura mínima positiva é 0,67 vezes o ρ mínimo, que é o 0,15 que foi visto na tabela anterior. Já para a laje 2, que é a laje armada em uma direção, então eu vou comparar a minha área de aço principal com o valor de ρ mínimo, utilizando o ρ mínimo, que vai ser igual ao meu ρS. E já para outra direção, onde eu não calculei a área de aço, eu vou utilizar o maior valor entre 20% da armadura principal, que é 1,89, 0,9 e 0,5 do ρ mínimo. Então, o maior entre esses três é o valor da armadura mínima para outra direção, que não é a principal para a laje armada em uma direção. Então, vou fazer caso a caso. Na minha laje 1, eu só tenho armadura negativa, só tenho momento negativo. Então, o ρ mínimo, o ρS, é igual ao ρ mínimo aqui, que é 0,15. Então, eu encontrei 1,8 centímetros quadrados por metro, multiplicando por 100, e 12, que é a altura da laje. A área de aço que eu encontrei é maior, 3,25, então eu vou utilizar 3,25. Para a laje 2, a armadura mínima principal é também em função do ρ mínimo e a altura altera para 8, que essa laje tem uma altura menor. Então, a armadura mínima principal, 1,2. No meu caso, 1,89, então eu vou utilizar 1,89. Já a armadura mínima secundária, onde eu não tenho armadura nenhuma, vai ser o maior valor entre metade do ρ mínimo, que no caso daria 0,6 centímetros quadrados por metro, 0,9 e 20% da armadura principal. O maior desses três valores é 0,9. Então, para a direção secundária, será utilizado 0,9. Para a armadura negativa, que foi determinado 3,5, o valor seria 1,2, o valor mínimo, então também vai ser utilizado 3,5. Para laje 3, 4 e 5, como a altura é a mesma, a armadura mínima será a mesma. Para a armadura positiva, para a laje armada em duas direções, eu multiplico o ρ mínimo por 0,67. Vezes B, que é 1 metro, vezes a altura, que é 12 para todas essas três lajes. Então, tem uma armadura mínima de 1,2 centímetros quadrados por metro. Isso para armadura positiva, para a laje armada em duas direções, que é o caso dessas três lajes. Então, na laje 3, 1,48, 1,98 é maior. Para a laje 4, 1,56, 1,1 é menor. Então, para esse valor, eu vou alterar para 1,2.
e a laje 5 também os dois momentos positivos são maiores. Com relação à armadura mínima negativa, eu vou utilizar o Rho mínimo e aí encontro o valor de 1,8, que no caso, tanto a armadura entre a laje 3 e 5, 4,62 é maior, e entre a laje 4 e 5, 3,78 também é maior. Então, o único valor que eu irei alterar é a armadura positiva da laje 4, que deu 1,1, e o mínimo seria 1,2. Então, já com os valores finais das armaduras, eu passo para o detalhamento. Eu não vou entregar no projeto os valores de área de aço, 3,25 centímetros quadrados. Eu preciso entregar o valor do diâmetro e o espaçamento para cada laje. O diâmetro máximo é em função da altura da laje. Para a laje 1, 3, 4 e 5, a altura é a mesma, que é 12. Dividido por 8 dá 1,5. Então, o maior diâmetro que eu posso usar para minha armadura, para as bitolas padrões, é de 12,5, porque a próxima seria 16 milímetros, ou seja, maior do que 1,5 aqui centímetros, ou 15 milímetros. Então, essa é a maior bitola que eu posso usar para todas as lajes, exceto a 2. E o espaçamento máximo para essas lajes, como a laje tem 12, é 12 vezes 2, 24. Então, é o maior espaçamento que eu posso usar. Já para a laje 2, que tem altura de 8, o maior diâmetro é de 10 milímetros ou 1 centímetro das bitolas padrões e o espaçamento 16 centímetros, que é 2 vezes 8. Então, sempre lembrando desses padrões para me orientar na escolha das bitolas e espaçamentos, de acordo com a tabela de aço por metro que é utilizado para lajes. Então, eu tenho essa tabela que vai me auxiliar. Então, eu vou procurar, por exemplo, na laje 1, quero escolher um diâmetro menor do que o de 12,5, eu posso escolher de 12,5, 10, 8, 6,3 ou 5, tanto faz, porque eu posso utilizar qualquer desses valores, só não posso usar o de 16. E o espaçamento para lajes, o ideal é ficar entre 8 e 20, não variar nem um valor menor do que 8, que fica muito próximo uma barra da outra para a laje, e nem maior do que 20, que fica muito espaçado. Apesar de para essas lajes eu poder usar até 24, mas eu vou me limitar até o valor de 20. Apenas para a laje 2 que eu posso utilizar um espaçamento máximo de 16, que foi determinado anteriormente. Então, por exemplo, para a minha laje 1, armadura negativa 3,25, eu vou procurar, por exemplo, para diâmetro de 8, seria 8 a cada 15, eu tenho 3,35 centímetros quadrados por metro. Se eu for utilizar 6,3, para eu ter 3,25, eu teria que ter um espaçamento máximo de 9,5. Então, eu posso fazer essa procura e escolher qualquer um desses dois valores. O de 5 eu já teria que ser 5 a cada 6, aí o espaçamento ficaria muito próximo entre as barras. E para diâmetro de 10 já passaria de 20, então também estaria utilizando um espaçamento muito grande. Então, escolhendo esses dois, vou utilizar 8 a cada 15 para a minha laje 1. Como que eu determino para as outras lajes? Utilizando a mesma tabela. Então, eu olho 1,89 na tabela de área de aço por metro, verifico o diâmetro que eu quero e o espaçamento que vai dar a área indicada. Então, eu só vou colocar o resumo aqui. Para a laje 2 principal, deu 6,3 a cada 16. A secundária, que é 0,9, daria 5 a cada 20, porém, eu só posso utilizar no máximo espaçamento de 16, então ficou 5 a cada 16. E a armadura negativa, 8 a cada 14,
que é referente a 3,5. Para as outras lajes, aqui está o resumo, utilizando a tabela. Qualquer dúvida é só me procurar. Então, tem aqui o detalhamento que foi de acordo com a tabela. Por exemplo, para a laje 4, armadura negativa 3,78. Se eu procurar o diâmetro de 8, eu tenho que ter no máximo um espaçamento de 13. Se eu espaçar mais do que 13, eu vou ter menos do que 3,78 centímetros quadrados por metro da minha laje. Então, é dessa forma que nós escolhemos o diâmetro e o espaçamento das lajes de acordo com a área de aço que foi calculada. E o último passo é transformar todos esses valores para o meu desenho, passar esses dados aqui para o desenho que vai ser entregue para execução. Então, no caso da laje 1, por exemplo, eu tenho o meu momento negativo. Então, para calcular o tamanho o comprimento da barra negativa para a laje 1, seria 1,5 vezes 2. O mesmo tanto que eu tenho no balanço, eu jogo para dentro, seria 3 metros. Esse seria o mais tranquilo. Agora, o negativo entre a laje 2 e 3, apenas a laje 2 que estava engastada na 3. Então, eu vou usar 1/4 do comprimento do LX da minha laje 2. Então, seria 1/4 de 2,40, que seria 60 centímetros. Vezes 2, porque eu vou utilizar tanto para o lado da L2 quanto para o lado da L3, 1,20. E eu faço o mesmo procedimento entre a laje 3 e 5, no caso, as duas estavam engastadas. Eu vou pegar o maior LX entre a L3 e a L5, no caso é 5,20, porque o LX da 5 é 5 metros. A LX da 3 é 5,20. O maior dos dois é 5,20. Então, eu vou utilizar 1/4 de 5,20 vezes 2, eu tenho 2,60, o comprimento total. E entre a laje 5 e 4, o maior valor entre os LX, então o LX da 4 é 4,5, o LX da 5 é 5, então o maior valor é 5. Então, vou usar 1/4 de 5 vezes 2, 2,50. Então, tem os valores dos comprimentos das áreas de aço negativa. Da positiva, eu vou pegar de um vão até o outro. Então, eu preciso passar para o desenho os dados que foram encontrados. Para a laje 1, diâmetro de 8 a cada 15, o comprimento e a quantidade de barras. Então, como que eu posso fazer esse desenho que vai ser entregue? Eu não vou precisar colocar no desenho todas as barras. Então, para a minha laje 1, eu sei que eu preciso de uma barra com diâmetro de 8 a cada 15 centímetros. E eu não preciso desenhar a cada 15 centímetros uma barra, porque ela está tracejada porque é a negativa. Como que eu sei a quantidade? Eu divido o vão, que é 5,50, pelo espaçamento de 15. Então, eu encontraria um valor 36 e alguma coisa, arredondo para 37. Então, eu teria que desenhar 37 barras aqui, ficaria um desenho muito poluído. Então, a gente desenha apenas uma barra. Como que seria o corte? Se eu quisesse visualizar como que seria o detalhamento dessa laje para executar. Estou fazendo um corte aqui nessa linha azul. Eu teria essa armadura negativa na parte superior, por isso tracejada da minha laje aqui, avançando 1,5 m no balanço e 1,5 m para dentro da laje 3. Mas ficaria muito confuso se fosse desenhar todos os diâmetros, todas as barras que vão ser utilizadas na laje. Então, é feito que no desenho vai aparecer apenas uma. Eu vou colocar a quantidade total, 37 barras. N1 é um nome para essa barra, todas as barras com diâmetro de 8 e que tem 3 metros são chamadas de N1. Isso fica mais fácil para a identificação quando for chegar
a barra de aço cortada e dobrada para a obra. Então, eu tenho 37 barras com diâmetro de 8, espaçados a cada 15 centímetros, sendo que o comprimento da barra é de 3 metros. Então, eu passei esses dados que foram calculados para o meu desenho, e eu faço isso para as outras lajes. E a armadura negativa sempre tracejada, porque está na parte superior, a armadura positiva linha cheia, que está na parte inferior da laje, e nós estamos olhando de baixo para cima. Então, para a laje 2, utilizando aqui a armadura positiva principal, que seria 1,89, do diâmetro de 6,3 a cada 16. Então, a cada 16 centímetros eu preciso de uma barra de 6,3. Divido 5,20 por 16, então vai dar aproximadamente aqui 33 barras. E o comprimento é o comprimento aqui do vão da minha laje, 2,40. Na outra direção, diâmetro de 5 a cada 16, então 2,40 dividido por 16, eu arredondo para 16 barras que eu vou precisar. E mesma coisa no negativo, eu vou precisar de 38 barras, porque 5,20 dividido por 14 tem um valor próximo de 38, o comprimento que foi determinado anteriormente, 1,20. E repito isso para a laje 3, onde eu determino aqui 6,3 a cada 15 e 6,3 a cada 20 na armadura positiva. Para saber qual é o lado, eu vou olhar qual que é o LX e qual que é o LY, o maior e o menor vão, para eu conseguir determinar a posição correta das armaduras. Então, para a armadura negativa 8 a cada 10, divido 5,50 por 10 centímetros, dá 55. Quando dá um valor exato, o ideal é você acrescentar uma barra. Quando der um valor quebrado, você arredonda para mais. Para a laje 4 é o mesmo procedimento. Eu olho os diâmetros e espaçamentos encontrados, divido pelo vão da laje para determinar as quantidades. Mesma coisa para laje 5. E aí eu tenho o meu desenho final. Esse é o desenho que vai para a obra e é com esse desenho que eles conseguem executar a malha positiva e os ferros negativos que vão ser utilizados na minha laje. Então, são esses os passos e teremos um exercício para ser feito até este último passo, que é o desenho das armaduras. Bom estudo! Qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço.